Boa noite a todos. Nós começamos as gravações da semana. Estamos no capítulo 17 e vamos ver os parágrafos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Do 8 ao 10, a pergunta A. Ayu asar tarakathu al-bishara fi ahli Tassaloniki. Ayu asar, que influência, tarakathu, então, tarakathu al-bishara, as boas novas deixaram, então o sujeito desse verbo é boas novas, al-bishara, que é feminino, porque por isso a conjugação é tarakat e não só taraka, se fosse masculino. Ayu asar tarakat hu. Então, esse hu está se referindo à influência. Então, que influência deixou as boas novas? Deixou as boas novas. O hu fazendo referência a asar e o bishara como sujeito do verbo taraka, do verbo deixar. Fi ahli Tassaloniki. Ahli, às vezes pode ser no sentido de casa, mas aqui pode ser de grupo de pessoas, classe, congregação. É sinônimo de jamea. Então, ahli é sinônimo de jamea. B. Lima rara ba'adul yahud min bulus. Porque lima rara min é o verbo ter ciúmes de, ter inveja de. Então, por que tiveram ciúmes a alguns judeus? Ba'adul Yahud tiveram inveja de quem? Min bulos. Jim, maza fa'ala al-muqawimun al-Yahud? Maza, o que? Fa'ala, fizeram, os opositores al-muqawimun. Oposição é muqawama. Então, al-muqawimun, os opositores dos judeus, muqawimun al-Yahud. 11. Bima tuhima bulus wa man ma'ahu. Vamos parar nessa. Bima tuhima. Do que foram acusados bulus wa man ma'ahu, e quem com ele. O verbo acusar é itahama. Aqui a conjugação na voz passiva. E aqui o bi no sentido de ser acusado de ou de alguma coisa. Então, de que coisas? E tuhima foram acusados, voz passiva, quem? Bulus ou aman ma'ahu? Bulus, Paulo, e quem com ele. É lógico que aqui poderia ter o verbo ser, e quem estava, o verbo estar, e quem estava com ele. Mas o árabe acaba não colocando o verbo ser, estar nessas situações. O aman ma'ahu. A outra parte da pergunta. Wa ila ay marsum rubbama lamma hal mutahimun. Wa ila ayu, e para qual, e a qual, marsum pode ser decreto, ato normativo, lei, mas mais no sentido de decreto, porque lei tem outra palavra. Então, e a que decreto, talvez, lamma é fazer referência, fazer menção. Então, e a que decreto, provavelmente, talvez, rubbama, talvez, lamma fizeram referência, al-mutahimun, os acusadores. Você hoje já viu essa palavra que está aqui, o verbo itahimu. Itahama é o verbo. Aquele que faz a ação do verbo, quem acusa, acusadores, mutahimun. Unzur al-hashi, veja a nota de rodapé. 12.
ما مدى خطورة وضع المسيحيين في تسالونيك. Qual a extensão, o grau, o nível, ruptura de seriedade, de perigo, de significação, qual o grau de seriedade da situação wad'i, né, da situação do estado de coisas dos cristãos, wad'il masihiyina fi Tassalonik, em Tessalônica. As duas últimas perguntas. Lima fashila ra'a'u fi hujumihim. Por que fashila fracassou, não teve êxito? Lima fashila porque fracassou. Essa é aquela palavra que quem consegue pronunciar em árabe merece aplausos, porque é muito difícil. Eu tenho dois ain seguidos. Ra'au. É uma ótima palavra para treinar, mas é muito difícil mesmo. Lima fashila ra'au fi. Então, porque a turba fracassou, fi hujum, ataque, hujum, hujumihim, nos ataques dele, deles, né? Hujumihim, deles quem? Da turba. Porque fracassou a turba nos seus ataques. Fi hujumihim. Kaifa tasarrafa Bulus bihazar amalan bimashurat al-masih. Faremos aqui. Kaifa tasarrafa, como agiu, como procedeu, Bulus, Kaifa tasarrafa Bulus, por cuidado, hazar, cuidado, alerta, hazar, amalan, fazendo, essa é a tradução, fazendo por, fazendo como, Mashurat al-Masih, o conselho do Messias, como agiu Paulo, com cuidado, seguindo, podemos traduzir assim, o conselho do Messias, wa kaifa naqtadi bimithalihi, e como, wa kaifa naqtadi, nós imitamos, naqtadi o bi aqui é a preposição do verbo imitar, bimithal, que é exemplo, mithalihi, o exemplo dele, quem? Pode ser de Paulo, mas também pode ser de Jesus. Bimithalihi. O importante é perceber que bimithalihi tem uma preposição, aí tem um substantivo, e no final ainda uma referência, um pronome, uma referência a um nome.